maravilhosas, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo da Vivi. Hoje o tema é sobre liderança e esse vídeo vai ser sensacional. Estou aqui com meu amigo e irmão, pastor Luciano Tavares. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Vivi. Paz do Senhor. Amém. Muito obrigada, tá, pastor, por o senhor ter aceito esse convite, mas pode se apresentar para o pessoal de casa. Paz do Senhor, pessoal. Eu sou o pastor Luciano, lá da Igreja Batista em Viana da Cruz. Eu quero convidar você para juntos mergulharmos nesse assunto tão interessante, algo de Deus para a sua vida, porque todos nós, em maior ou menor escala, somos líderes. Seja bem-vindo, vem com a gente. Eita, agora vai ser maravilhoso! Pessoal, vamos dar início às nossas perguntinhas. Vou lá para a primeira pergunta. Pastor, vou te fazer a primeira pergunta do nosso tema de hoje. O que é liderança para você e como você a define? Liderar, basicamente, é você enxergar à frente. Ninguém lidera de trás. Todo líder precisa de visão. É você entender onde quer chegar e, a partir dessa ideia de onde quer chegar, você vai criar um planejamento que te leve até lá. Não existe liderança sem planejamento, sem visão. E as pessoas entendem muito pouco sobre planejamento. As pessoas acham que quando você planeja, o Espírito Santo não age. Verdade. Exatamente o contrário disso, gente. É muito mais fácil o Espírito Santo agir quando a gente planeja do que no improviso. É verdade, é verdade. Estão anotando? Olha, falo para vocês e de casa. Pega um bloquinho e uma caneta, porque ainda tem muita coisa. Vocês vão pegar muita dica, vão poder filtrar muita resposta positiva. Vamos lá, perguntinha número 2, pastor. Como o senhor acha que a liderança pode ser aplicada em diferentes áreas da vida, como trabalho, família e etc? Primeira coisa, o líder, ele tem que ser capaz de sentir a dor do outro. Se o líder não tem empatia, ele não vai conseguir levar ninguém a lugar nenhum. Porque liderar basicamente é fazer alguém que não sabe que pode fazer aquilo que você pode levá-lo a fazer. As pessoas, elas são, via de regra, tímidas, introvertidas, elas se sentem incapazes, porque a vida as massacrou. E o que o líder faz? Descobre nelas potencialidades que nem elas sabiam que tinham. Você quer ver uma coisa? Jesus. Todo mundo considerava Pedro o quê? Pescador. Sim. Definiam Pedro como pescador. Mas o que Jesus define ele? Pescador de almas. Daqui para frente, você não vai ficar mais aí na rede, é pescador de almas. Portanto, o líder, ele enxerga além, ele potencializa quem caminha com ele, e essa questão da empatia, de sentir a dor do outro é essencial. Por quê? Se você não serve, você não lidera. O líder é o primeiro a servir. Por exemplo, se você está no seu ambiente de trabalho, e você é o líder, porque tem a diferença entre chefe e líder. Se você é o chefe, você chega a hora que quer, faz o que quer. Se você é o líder, você chega primeiro. É o exemplo, né? Exatamente. Você se preocupa com quem não chegou ainda. Sim. Você quer saber o que houve, como pode ajudar, como é que você pode tornar o trabalho do outro mais produtivo. E liderar é algo tão maravilhoso que o líder, ele trabalha mais que todo mundo, ele está mais empolgado que todo mundo e menos cansado. Porque ele é o espelho, né? Exatamente. Ele é o espelho. Ele é aquela pessoa ou aquela, seja homem ou mulher, que a função dele é lapidar aquela pedra preciosa, né? Porque muitas das vezes a gente não se descobre, foi o que o senhor falou. A gente não sabe quem somos nós. E a função do líder é importante para isso. Ai, gente, vamos lá. Terceira pergunta, pessoal. Pastor, quais são as qualidades mais importantes de um líder? E por quê? Acho que a primeira qualidade do líder é compromisso com a verdade. O líder não pode transigir com a verdade, por mais dura que ela seja. Sim. A gente aprende coisas com muito mais eficácia quando a verdade é dita do que quando as pessoas trabalham naquele eufemismo. Não é bem assim. Antes de tudo, ele tem que dizer a verdade. E dizer a verdade é o maior desafio do ser humano. Amém. Porque é a verdade que liberta. Sim. Jesus fala sobre isso, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Só que os líderes, eles querem ficar bem com todo mundo na maioria das vezes. E quando você quer ficar bem com todo mundo, você acaba ficando mal com todo mundo. Sim. Primeiro, o líder tem que falar a verdade. Segundo,
líder tem que ser pontual. Não tem esse negócio, eu vou chegar lá 3 horas da tarde, tipo 5. Não, eu vou lá amanhã e não vou. É claro que podem acontecer imprevistos, mas o nome diz imprevisto. Não pode ser sempre. O líder, ele fala a verdade, o líder, ele é pontual, como a gente começou falando na pergunta anterior. O líder é empático, ele é capaz de se solidarizar, de sofrer com o outro. O líder, ele é alguém que está atento às oportunidades. Líder desligado não existe, gente. Não existe. As oportunidades estão aí o tempo todo. E se você é líder, você tem que estar atento para aproveitar. Você pega aqui, você pega ali, você fala, olha, é aquilo lá, dá para fazer, e você começa a ter essa capacidade de aproveitar a oportunidade. E o líder precisa saber mobilizar pessoas. Porque, basicamente, seja em que área for, na sua família, por exemplo, você vai fazer uma faxina na sua casa. Você pode fazer sozinha. Sim. Você vai ficar mais cansado. E o resultado não vai ser o mesmo. Sim. Agora, se você pega e articula com todo mundo, você lava aí, você seca, você esfrega, eu faço isso, o trabalho rende mais, todo mundo vai cuidar, Sim. porque não foi você que fez, Aham. foi um trabalho coletivo, Sim. e no final de tudo, você vai estar menos cansado e produzir mais. Essas são as características do líder. É claro que existem outras, e a gente poderia ficar a noite toda falando sobre elas, mas essas são as que eu acho principais, principal. e eu ponho em prática na minha vida. Estão anotando aí, né? Pastor, a quarta pergunta é: como você lida com os desafios e obstáculos como líder? Aí que está o pulo do gato do líder. Por exemplo, o barco à vela, ele não tem problema nenhum com o vento. Não existe vento contrário para ele. É só virar a vela. Não tem problema para líder. Se você sabe liderar, os obstáculos são desafios. É um jeito de você crescer na sua liderança. Porque qual é a grande dificuldade? Vamos para a Bíblia, por exemplo. Saul, ele tinha no exército dele alguém que daria a vida por ele. Só que no lugar dele liderar Davi, ele quer acabar com Davi. Verdade. E esse é o problema de muitos líderes: ciúme, insegurança. E não lideram como deveriam liderar. As pessoas só vão conseguir chegar onde Deus quer levá-las se a gente for instrumento para isso. E qual o papel do líder? Gerar líderes maiores que ele. Gente que vá além dele, que consiga mais. Essa é a alegria do líder, sabe? Quando você vê que alguém passou você, que está lá na frente, que hoje chegou lá. É isso que faz valer a pena a liderança. É claro, toda liderança vai ter conflito. Porque, como eu falei, o líder tem visão. E ele precisa colocar aqueles que estão debaixo da sua liderança na mesma direção. E muitas vezes tem gente que não quer ir. E isso vai gerar um confronto. Agora, adulto sabe confrontar adulto. Sim. Olha só, meu amigo, não está dando pra gente ir junto aqui, tá bom? Ou você segue reto aqui, ou você segue seu caminho. Gente, isso não é ser mal, não é deixar de ser cristão. É ser sincero. É simples assim, porque adulto fala a verdade olhando no olho. Sim. Só que a gente não consegue fazer isso. Infelizmente, as lideranças fracassam porque elas não têm a capacidade de ser assertivas suficientemente. Meu irmão, obrigado até aqui, mas não dá pra gente continuar junto. E é claro que a pessoa vai ficar chateada, aborrecida, mas no final de tudo ela vai entender, porque às vezes ela não é a pessoa certa para esse ministério. Não é essa visão que ela precisa estar presente. E quando você a tira daqui, ela vai render muito mais em outro lugar, porque o reino de Deus não é uma igreja. Verdade. É o mundo inteiro. E dentro das organizações, muitas vezes eu vejo isso. Você tem um excelente vendedor, aí você pega esse vendedor e coloca como gerente. Acabou. Você perde um grande vendedor. Acabou. E arruma um péssimo gerente. Acabou. Esse é o problema. Então, os desafios, eles são para que a gente cresça como líderes e não para que a gente diminua. Os desafios não têm a ver com alguém não gostar da gente. Pelo contrário, tem a ver em nos tornar mais hábeis e capazes de fazer o que tem que ser feito. Estou de boca aberta, minha gente. Eu estou de boca aberta. Vamos fazer logo um curso depois da gravação. Tô brincando. Gente, vamos lá. Perguntinha número 5. Pastor, qual é o papel da empatia e da comunicação eficaz na liderança? Comunicação na liderança é o oxigênio da liderança. Senão não acontece.
Por quê? Tudo pode ser dito. Tudo, tudo, tudo. No momento certo, com o tom de voz certo e para a pessoa certa. Porque não adianta eu chegar no meio de todos os meus colaboradores e dar uma bronca em todo mundo se eu tenho que conversar particularmente com um só. Uma pessoa chega sistematicamente atrasada, aí eu reúno todo mundo para dar uma bronca? Não. A comunicação ela tem que ser assertiva, clara, concisa, não adianta falar demais. E outra coisa, se você prometeu algo, cumpra. Ó, se você chegar atrasado mais uma vez, eu te mandar embora. O cara chegou atrasado, manda embora. Isso aí. Acabou. Posicionamento. É isso. Deus tem falado muito comigo sobre a palavra posicionamento. E a gente tem que ter esse posicionamento em tudo. Porque se a gente não tiver um posicionamento, a gente fica sem caráter, a gente fica sem palavra e assim, a gente fica aquela pessoa meio barro, meio tijolo. Ah, se contar uma historinha, ela vai deixar. Se fizer isso, ele vai liberar. Ah, fulano tem bom coração. É verdade. Posicionamento. Essa palavra tem queimado dentro de mim nos últimos dias. O Senhor tem me chamado muita atenção. Minha filha, posicionamento. E é verdade. E essa parte da liderança é muito forte. Porque foi o que o Senhor falou. Nem todo mundo vai aceitar. Exatamente. Até porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas por que também não pensa antes de fazer? Justamente para não ser chamado a atenção. Então, quando a gente começa, quando a gente quer o certo, começa a falar o certo, infelizmente começam a se levantar outras pessoas. Pessoas essas que não gostam, né, de ser chamada a atenção, enfim. Mas é aquela coisa, tem que fazer o que tem que ser feito. Isso aí. Você quer ver um exemplo claro? Via de regra, as igrejas sempre começam com o culto atrasado. Eu odeio isso, falei, pronto, falei. Lá na igreja o culto começa às 18. Quando dá 17h59 eu estou no culto, esperando dar 18 para começar o culto. Excelente. No início, tinha 10, tinha 12, tinha 15. Aí o pessoal começou a perceber que começava na hora. Aí começou a dar 30, 40, 50, 100, 200. Todo mundo chega na hora. Porque sabe que se não estiver lá, vai acontecer sem eles. Sim. Pessoal que toca no louvor, ninguém atrasa. Porque se o cara chegar atrasado, ele fica sentado lá. Não vai tocar. É simples as coisas, por quê? Mas precisa funcionar. E o líder, é o que eu digo, na minha igreja a pessoa pouco se aborrece. Porque eu me aborreço todo dia. O tempo todo. Liderar é se aborrecer. É. Para que a igreja tenha paz, eu tenho que viver atribulado. Mas você chega lá, acontece tudo, está todo mundo em paz. Esse é o papel do líder. O líder ele vai carregar sempre um peso maior do que todo mundo. E ele precisa dizer para as pessoas o que espera delas. Olha só, Vivi, eu espero que você faça isso, isso e isso. Se você fizer isso, está ótimo. Se não fizer, eu vou disciplinar você, tá bom? Entendeu direitinho? É assim que funciona. Acabou. Isso aí. Estão aprendendo, né, gente? Que eu já estou disciplinada aqui já. Já tô ordenada. Vamos lá. Sexta perguntinha. Quem é o pastor Luciano Tavares? Qual é a sua identidade? Opa! Forte, hein? Não, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Se definir é desafiador. Eu sou um servo do Senhor. Aleluia. Basicamente isso, né? Alguém que dedicou a vida para pregar a palavra. Sim. E é muito legal porque a primeira igreja que eu pastorei aqui em Niterói foi a Coronel Leôncio. Sim, eu sei. Aí saí de lá e fui para Vila Ipiranga. Opa! E agora estou lá em Viana da Cruz já há 17 anos. Caramba! Então, a vida da gente acaba sendo o reino de Deus. Sim. Tá no dia a dia das pessoas, participar da vida das pessoas. O que me alegra é muitas vezes chegar numa casa em que o casal está lá num processo de litígio, de divórcio, e você ministra, você cuida, e daqui a pouco a família se reúne de novo. É você encontrar o cara envolvido com drogas e pregar para ele, levar lá para Cristolândia e o cara aprumar e seguir. Sujeito desempregado, você ajudar o sujeito e ele... Esse é o grande propósito da minha vida, é servir. E servir, basicamente, é tentar, é claro que eu não sou, mas tentar, com todas as minhas forças, ser o mais próximo possível do que Jesus deseja que eu seja. Amém. Ah, maravilhoso. Então, agora, o momento do concordo e não concordo. Como funciona? Pastor, eu já te dei essa plaquinha, eu vou te fazer 2 perguntinhas e o senhor vai mostrar para o pessoal de casa se concorda ou não concorda. Se quiser falar alguma coisa, é seu momento, fica à vontade. Já comigo. Vamos lá, primeira perguntinha. A liderança é uma
habilidade que pode ser desenvolvida com prática e treinamento? Concorda ou não concorda? Concorda. Concordo. Por quê? Porque, embora a liderança seja algo inato, que você nasce líder, muitas pessoas nascem líderes, mas não desenvolvem essa habilidade. E como toda habilidade, ela tem que ser treinada, porque o treinamento é parte disso. Um dia eu descobri que eu tinha o dom pastoral, mas eu não fui para apacentar a igreja, eu fui para o seminário. Fui estudar, aprender, me equipar com as ferramentas necessárias para ser o líder que eu poderia ser de uma igreja. E depois que eu me tornei pastor, continuei estudando para que eu fosse um líder atualizado, que pudesse fazer diferença na minha geração. Portanto, é claro que é algo inato. Liderança é um dom. Maravilha. Mas que precisa ser trabalhado todo dia. Glória a Deus. Vamos lá, segunda perguntinha. O senhor acredita que a liderança é mais eficaz quando é baseada em valores ou princípios? Concorda ou não concorda? Eita glória! Concordo, e valores e princípios é a essência da vida do cristão, não só do líder. Isso aí. Pegou, né, pessoal? Pastor, estamos chegando agora, quase no finalzinho. Ainda não chegamos ainda. Calma. Vamos fazer a rapidinha. O que é a rapidinha? Eu vou te falar uma palavra e o senhor vai me dizer o significado dessa palavra na sua vida, tá bom? Amém. A primeira palavrinha é inspiração. Inspiração é caminhar com Deus. Todo sábado de manhã eu subo um monte. Eu vejo. Eu sou prova viva disso, que eu já vi lá na televisão. E é muito legal, porque lá em cima você vê a vida na perspectiva de Deus. Você vê a vida do alto. Isso é inspiração. Lá em cima, ônibus é caixa de fósforo. Verdade. Árvore é grama. É assim que Deus vê os nossos problemas. É isso que me inspira. Amém. Palavra responsabilidade. Responsabilidade. Estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Show. Visão. O que é a palavra? O campo visionário é para o senhor. Visão é a essência da liderança, né? Visão é quando você consegue captar algo de Deus que o pessoal ainda não viu. E quando você consegue ver isso e levar o pessoal a esse lugar, é maravilhoso. E para a gente fechar, o que é a palavra respeito? Respeito é entender as diferenças. De repente você está vendo isso aí, não está concordando com nada do que a gente está falando. Verdade. Eu respeito o seu direito de não concordar, de ter visão diferente. E o respeito, ele faz com que a gente permita que as ideias discutam, mas que as pessoas se amem. Amém. Meu Deus do céu. Gente, infelizmente, está quase chegando ao final. Mas antes disso, pastor, agora é o seu momento com o pessoal de casa. Agora é o seu momento para o senhor deixar uma mensagem, aquilo que Deus colocou no teu coração. Pode ficar à vontade. Pessoal, sejam líderes. Você, homem, seja líder da sua família. A Bíblia diz que você é o cabeça da sua casa. Assuma a liderança da sua casa. Sabe, pega lá o teu filho e ensina ele a ser homem. Cuida da tua filha para que ela tenha um referencial positivo acerca de pai. Você, mãe, seja líder. Mas o que eu posso fazer? Seja firme. A cada dia dependa do Senhor. A cada dia caminhe com seus filhos. Filhos, sejam líderes na escola. Eu fico olhando, sabe, eu não entendo isso. O pai e a mãe pedem para limpar o quarto. É uma tragédia. Aí o cara na internet que o sujeito nunca viu, manda ele beber um litro de refrigerante, de desodorante, ele bebe. Onde está a tua cabeça, profeta? Seja líder. Chega lá na tua escola e começa a viver Jesus. Não tenha medo das pessoas. Não vão gostar de mim. Você não é doce para ninguém gostar de você, rapaz. Ser líder a cada dia. Não abra mão, não transija. Sabe, não queira menos para você. Deus te deu todas as ferramentas necessárias para você ter uma vida linda, feliz, plena, vencendo os problemas, articulando em Deus para se tornar alguém ainda muito maior do que você hoje. Deus te abençoe muito e a minha oração é que tudo que a gente partilhou aqui edifique a tua vida de tal forma que você nunca mais seja o mesmo. Ai, gente, vamos começar de novo? Tá tão maravilhoso, mas está chegando ao final. Pastor, muito obrigado.
por o senhor ter tirado esse tempinho para estar aqui conosco. Obrigado por ter respondido perguntas que, assim, é do nosso cotidiano. E muitas pessoas têm dúvida. Ah, será que eu como líder devo fazer? Será que eu como líder eu vou agir dessa forma? Ah, e se fulano não gostar de mim? E eu tenho certeza que a partir de hoje, quando esse vídeo for para rede social, for para você aí de casa, muitas pessoas vão mudar o pensamento. Amém. Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que a vida de um líder é correria, mas o Senhor está aqui conosco. Que Deus abençoe na sua caminhada, no seu ministério. E é isso, pessoal. Muito obrigada a você de casa que tirou esse tempinho para ficar com a gente, tá bom? Vamos dar um tchau, pessoal. Tchau! Do fundo do meu coração, e Deus sabe, eu não sabia que ia ser assim. Ninguém sabe, né? Isso aqui é legal, né? Caramba, não, eu pensei que ia ser uma coisa assim, ia ser uma coisa muito Mais burocrática, monótona, ia ser um negocinho muito meio assim, bababá, mas ficou espontâneo, à vontade, falando. E assim, o senhor falou muita coisa que muita gente precisa ouvir, principalmente quando o senhor falou assim, quer ver uma coisa? Na minha igreja o culto começa cedo, porque ele mostra que o lugar está ordenado. Isso aí. Tá ordenado. Viu? Quando o senhor chegou hoje na gravação, eu falei, não, calma aí, mas o horário é 6h30, mas amém, ele chegou cedo, tá certo. Entendeu? Porque eu também sou assim. E às vezes, por eu querer tudo no horário bem certinho, eu sou muito criticada. Então valeu muito a pena. O certo virou errado hoje em dia, né? O negócio começa às 6, você chega às 6 e o pessoal reclama que começou às 6. Entendeu? Aí às vezes eu fico assim, porque na minha casa é tudo horário. Isso aí. O horário é 12h30, é o horário do almoço, 3 horas da tarde, no máximo 3h30 é o lanche. Isso aí. Ai, você é isso? Não, porque eu gosto de tudo certinho, porque o combinado não sai caro. E Paulo falou o quê? Tudo seja feito com ordem. E decência. Não tem dificuldade nisso. Perfeito, pastor, mais uma vez, brigadão. Amém. Abençoe, líder.